Vem conhecer nesse vídeo um pouco mais sobre a masturbação em outros animais, especialmente em outros primatas, e entender em quais contextos a masturbação acontece, qual a sua possível função evolutiva, e entender um pouco mais sobre essa atividade tão comum nós humanos e que também está presente em diversos animais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca, eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. O comportamento autoerótico, que é o nome, outro nome dado à masturbação, tem sido observado em uma variedade diversificada de espécies de mamíferos, incluindo golfinhos, leões, morcegos, veados, zebras, morsas, ovelhas, javalis, hienas, elefantes, camelos, até mesmo em lhamas. A masturbação resulta em um relaxamento e uma redução da agressividade. A masturbação é a atividade sexual mais comum dos humanos, mas pouco se sabe sobre como ela evoluiu ou por que ela ocorre. Durante séculos, o comportamento foi classificado como antinatural e patológico, dadas as questões culturais, conservadoras. Só recentemente foi estabelecido que os primatas não humanos também costumam se masturbar, tanto em cativeiro quanto na natureza. A masturbação masculina pode ser definida como a fricção, rítmica do pênis ereto com as mãos, ou pés, ou a boca, e que às vezes pode levar à ejaculação, mas não necessariamente. As fêmeas exibem um padrão mais variável do comportamento autossexual, de autoestímulo, que pode ser definido como uma estimulação do corpo, causando uma excitação da região anogenital ou da mama. As fêmeas, às vezes, estimulam a sua vagina com objetos como paus, pedaços de trepadeiras lenhosas ou outras partes de plantas, que é observado em orangotangos, em bonobos e em macacos pregos. Várias hipóteses funcionais visam explicar especificamente a ocorrência da masturbação feminina como uma forma de uma manutenção da saúde genital, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, atração dos machos, aumento da produção de feromônio e manipulação de espermatozoides inseminados. Sobre a questão de produção de feromônios, nós já temos vídeos aqui no canal, 2 vídeos bem legais falando sobre os feromônios. Um em que eu explico o que é os feromônios e qual o papel deles na nossa espécie, que eu vou deixar indicado aqui em várias espécies. E um outro sobre o papel das axilas na produção de feromônios na nossa espécie humana. Ficaram bem legais, dei lá depois desse vídeo que ficou bem legal. No entanto, todas as explicações que nós estamos trazendo aqui para a masturbação carecem de um suporte empírico mais sólido. E vamos então focar mais na masturbação nos primatas, que existe uma literatura maior. A autoestimulação da genitália também é relativamente difundida entre os primatas, e a ocorrência de masturbação mostra algumas correlações filogenéticas interessantes, particularmente em relação à monta homossexual nos antropóides. E sobre a questão da monta homossexual e do comportamento homossexual, nós já temos um vídeo muito legal aqui no canal, que um é sobre a evolução da homossexualidade na espécie humana, em que eu trago diversas teorias que apresentam possibilidades para a evolução desse comportamento, e mais um outro em que eu falo da evolução do comportamento homossexual em nós primatas. Townsend e os seus colaboradores, em 2003, reuniram dados sobre a ocorrência da masturbação em machos em 52 espécies de primatas. A masturbação masculina ocorre com mais frequência nos antropóides do Velho Mundo e menos frequentemente nos macacos do Novo Mundo. Coincidentemente, é o mesmo padrão da questão do comportamento homossexual. Lembrem que eu detalho lá a questão da importância do prazer nessas teorias da evolução do comportamento homossexual. Tem alguns paralelos aqui com a questão da masturbação. E a masturbação está ausente nas 3 superfamílias de prosímios. A ausência de um traço comportamental ela é difícil de ser provada, mas com as informações atuais do comportamento sexual prosimiano, é provável que os exemplos de padrões masturbatórios nesses tipos de primatas sejam raros, tal como o próprio comportamento homossexual também é raro em prosímios. Em contraste, a masturbação foi observada em machos selvagens ou em cativeiros, representando 11 gêneros dos macacos do Velho Mundo.
que representa 55% de todos os gêneros dos cercoptecoides, e em 4 de 5, 80% dos gêneros hominoides. Nos primatas do Novo Mundo, há relatos de que as espécies pertencentes a 6 gêneros praticam a masturbação masculina, e isso representa 32% dos 19 gêneros da família Seboidea. A ocorrência da ejaculação durante a masturbação também é mais prevalente entre os antropóides do Velho Mundo, tendo sido registrado em 91% dos gêneros cercoptecoides e 100% dos hominoides, nos quais se sabe que ocorre a masturbação. Entre os macacos do Novo Mundo, a ejaculação só foi relatada com certeza em um gênero, o do muriqui, o Bracteles, de 6 gêneros que ocorrem aqui no Novo Mundo, representando 17% dos gêneros, os quais os machos exibem os comportamentos masturbatórios. Os dados sobre a distribuição filogenética da masturbação em primatas fêmeas são muito menos detalhados do que nos machos. No entanto, a masturbação feminina ela é novamente mais comum nos antropóides do Velho Mundo, tendo sido descritas nos talopins, em vários outros tipos de macacos, babuínos, verde-oliva, mangabês fuginosos e em todos os grandes macacos. Wolff forneceu descrições detalhadas em 1991 desses comportamentos masturbatórios femininos nos macacos japoneses fêmeas, que manipulam o clitóris e o esfregam contra essas calosidades esquiáticas, esse popozão delas aqui, durante a masturbação, como vocês veem nessa ilustração aqui dela estimulando o clitóris. Apenas entre os hominídeos foi relatado que as fêmeas usam objetos, como galhos e folhas, para estimular a sua genitália durante a masturbação, como por exemplo no caso dos orangotangos. Dada essa propensão das fêmeas de algumas espécies de antropóides de manipular o clitóris e a vulva durante a masturbação, é interessante que essas áreas possam ser alvo de uma estimulação tátil também durante a monta homossexual. E essa estimulação durante a monta homossexual, eu falo mais detalhes sobre isso, a importância disso, lá no nosso vídeo sobre a evolução do comportamento homossexual em nós primatas, que ficou bem legal. Depois confere lá que esse vídeo é muito interessante. Mas então por que a masturbação é tão comum? Se a masturbação confere ou não uma vantagem direta de aptidão, ou emergiu como um subproduto evolucionário, ainda está sujeito a debate. Existem inúmeras teorias quanto à função adaptativa da masturbação, mas 3 hipóteses principais foram exploradas em mais profundidade. A primeira é a hipótese de que a ejaculação melhora a qualidade do esperma. Essa hipótese afirma que a masturbação elimina gametas degradados e evita a polizoospermia, que é a concentração excessiva de espermatozoides na ejaculação, que diminui a fertilidade porque diminui a motilidade, a capacidade de nadar do espermatozoide, e também da migração do esperma, que acaba ficando comprometido. Dessa forma, aumenta-se a qualidade da ejaculação e assim melhora a probabilidade de fertilização no acasalamento. A segunda hipótese é a hipótese da redução das IST. Essa hipótese sugere que a masturbação limpa o trato reprodutivo masculino, diminuindo a probabilidade de contrair infecções sexualmente transmissíveis. A terceira hipótese é a hipótese da saída sexual. Já essa hipótese, ela argumenta que a masturbação não propicia um benefício direto de um condicionamento físico. Ela teria surgido como um subproduto não adaptativo de especializações neuroendócrinas que favorecem uma maior excitação sexual e desempenho. Isso exige uma saída alternativa à cópula, quando os parceiros de acasalamento não estão disponíveis. Ou seja, em nós primatas, nós temos uma tendência a procurar o prazer muito grande, como nós já falamos aqui sobre a evolução do prazer. Por que nós primatas sempre buscamos prazer? Como nós temos essa adaptação neuroendócrina pela busca do prazer, quando nós não temos parceiros disponíveis no momento, acaba optando por uma outra forma de alívio dessa tensão sexual, que é a masturbação. Estudos em macacos resos, machos selvagens, mostram uma correlação da masturbação com baixas oportunidades de acasalamento.
Isso independe da posição social do macho. Os machos eram mais propensos a se masturbarem em dias em que eles não acasalavam. E os machos de menor escalão da sociedade, lembra sempre, né, nós falamos aqui sobre a importância da hierarquia, esses machos de baixa posição social, de baixo escalão, se masturbavam com mais frequência do que os machos de alto escalão. Padrões de masturbação nos macacos japoneses também pareciam depender da estratégia de acasalamento de cada macho. Os machos que são os guardadores, que tendem a ser os machos de alta patente, né, de alto escalão na sociedade dos macacos, eles se acasalam repetidamente e muitas vezes consecutivamente com as mesmas fêmeas. Por isso, eles se masturbam exclusivamente apenas nos dias em que não há fêmeas e no estro, que é o período fértil delas, né, que sejam disponíveis para acasalar. Por outro lado, os machos de baixa patente, baixo escalão, que acasalam de forma oportunista, né, que eles estão ali à espreita, esperando que apareça uma fêmea ali dando sopa para ele poder acasalar, eles se masturbam regularmente antes de poderem acasalar. Essa última prática, essa de masturbar antes de acasalar, pode servir para eliminar a ejaculação de uma menor qualidade antes do acasalamento, como teorizado pela hipótese da limpeza do trato, né, da eliminação de espermatozoides ruins. Esquilos terrestres do cabo, machos, que são uma espécie de esquilo altamente promíscua, se masturbam principalmente após a cópula e muito mais frequentemente nos dias em que as fêmeas estão no estro, que é, né, uma questão peculiar, né, porque enquanto os macacos é um, o esquilo é outro. O comportamento sexual ele é um aspecto extremamente significativo da vida de todos os animais que são sexualmente reprodutivos, incluindo os humanos. A masturbação é uma prática enigmática, mas altamente onipresente, porque ela é um comportamento sexual não reprodutivo. Compreender as origens da masturbação pode lançar uma luz sobre a função evolutiva e a sua consequente conservação no comportamento humano. E isso pode elucidar também possíveis explicações para alguns de nossos comportamentos inatos mais primitivos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a questão da masturbação em diversas espécies. É bem interessante nós conhecermos mais sobre esse aspecto reprodutivo dos animais, principalmente do comportamento não reprodutivo, né? Que envolve outros aspectos da socialidade, que envolve aspectos, inclusive, do sexo, exercendo aquelas funções não reprodutivas, como nós já falamos nesse vídeo que eu vou deixar indicado aqui para vocês, para finalizar. Que envolve os aspectos interessantes do sexo envolvendo outras funções que não reprodutivas, que é o caso do comportamento considerado sociossexual, que inclusive é uma das teorias da origem do comportamento homossexual na espécie humana, que eu vou deixar indicado aqui para vocês conferirem, que ficou bem legal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, na qual nós vamos explorar mais aspectos da reprodução e também do comportamento sexual de nós humanos e diversas outras espécies. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!